Continuando nossos estudos, nós estamos agora na aula 2, autoavaliação 2. Então vamos estudar um pouquinho e ele nos diz o seguinte. Então, aula 2, primeira questão. Desenhe a estrutura de cada substância a seguir. Então nós temos letra A, 2,3-dimetilhexano. Então, se é hexano, ele é composto por 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano apenas por ligações simples. Ótimo. 2,3-dimetil. Então, nós vamos contar os carbonos e nós vamos colocar 2 grupos metil no carbono. Tem 1, 2... Então, aqui tem um grupo metil. E aqui embaixo nós temos um carbono 3, um grupo metil também. Tá? Aí, se preferirem, a gente pode já ir preenchendo. CH3, H3 e aqui H. Se quiser colocar aqui CH2, ou se você quiser aqui fazer 3 ligações de hidrogênios, tá ok? Não tem problema não, isso aqui é a fórmula estrutural, tá? Se você quiser fazer ela bem detalhadinha, tá? Pode ficar à vontade, ok? Então você tem aqui as outras letras, no qual você vai determinar cada um dos nomes. Na questão 2, na letra A, ele diz o seguinte, ó, deu nome aos seguintes compostos utilizando o sistema da IUPAC. Primeiro a gente identifica a cadeia principal, é a maior cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então também nós temos aqui um hexano. Só porque além desse hexano, ele é composto por 2 grupos metil com um carbono ainda. Em qual carbono? 1, 2, 3, no carbono 3. Então nesse caso eu tenho 3 dimetilhexano. Bem simples, né? Tranquilo. E assim a gente pode dar todos os outros nomes. Na questão 3, classifica os carbonos na estrutura abaixo como primário, secundário e terciário. Então, nós vamos ver aqui e colocar, por exemplo, aqui na letra A, nós temos esse composto. Aí aqui eu tenho carbono, ele fala P de primário, S de secundário, terciário e Q de quaternário. Então aqui é um primário, os da extremidade são primários, ligado a 2 carbonos secundários, aqui ligado a 4, quaternário, ligado a 3, terciário, ligado a 2, secundários. Também muito simples, né? Questão 4. Escreva fórmulas estruturais para os isômeros da fórmula molecular C6H14. Então, todos eles apresentam a fórmula molecular C6H14. E coloque-os em ordem decrescente do ponto de ebulição. Então, primeiro nós vamos fazer as fórmulas estruturais. Nesse caso aqui, o primeiro é um butano. Então, a gente coloca aqui o carbono. Mas antes disso, antes de a gente fazer a estrutura, ele pediu para colocar eles em forma decrescente de ponto de ebulição. Então, do maior para o menor. A gente vem aqui na apostila e ó, o hexano. Vamos ver onde que está indicando aqui o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a primeira coluna. Tá. Então, o hexano 68, pentano 36, butano 0,5. Então, ordem decrescente. O que tem maior cadeia, né, nesse caso aqui, ó, vai ter maior ponto de ebulição. Ele pediu aqui, tá? Coloca a crescente de ponto de ebulição. Então, primeiro vai ser o hexano, depois pentano e depois butano, certo? Então, aí, nesse caso, nós vamos fazer o primeiro, que é o hexano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente coloca os hidrogênios, formando o hexano, ano, ligações todas simples, tá? Ok?
Aí depois, então a ordem, esse aqui que tem ponto de ebulição maior. Aí o próximo é o pentano. Aí a gente vem aqui, aliás, 3-metilpentano. Aí a gente faz a estrutura dele aqui. Met, et, prop, but, pent. 1, 2, 3, 4, 5. E no carbono 3 tem um grupo metil. Então, 1, 2, 3. Aqui tem um grupo metil. CH3. Vou colocar aqui resumidamente só para facilitar. E aqui eu distribuo os outros carbonos, hidrogênios, aliás. Sendo que, como ele é tetraedro, né? E o último, dimetilbutano. Então, 2, 2, dimetilbutano. Met, et, prop, but. 4. E tem 2 grupos metil no carbono 2. Se eu quiser, eu não vou colocar os 3 hidrogênios aqui do lado por causa de espaço, não fica bagunçado, tá? E aqui embaixo também. Não vou colocar só para não encher. E aqui tem todos os outros hidrogênios. Se eu quiser, eu posso distribuir, eu posso colocar CH3, tá? Mas fórmula estrutural, vamos lá, né? H, 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 H. Ok? Então, está na ordem decrescente, ponto de ebulição. Maior ponto e menor. O que se dá isso é o tamanho da cadeia carbônica. Beleza? Então, agora nós vamos para a questão 5. Na questão 5, tem um probleminha aí no exercício. Então, quando ele fala letra A, não é apenas hidrogênios primários, porque, na verdade, não tem nenhuma forma que tenha hidrogênio primário, secundário. O que é primário, secundário ou terciário é os carbonos, né? Então, a letra A seria apenas carbonos primários e secundários. Para as pessoas que me procurar por WhatsApp, eu dei essa instrução, tá? Apenas um carbono terciário. Ok? Então, se ele está ligado a 4, automaticamente ele tem um carbono que está ligado a 3 e os outros 2 você pode organizar como vocês preferirem, tá? E na letra C, apenas carbonos secundários. Mas olha, se tiver feito errado na autoavaliação, não vou corrigir isso, tá? O erro foi na apostila. Quem quiser fazer, pode fazer dessa forma aqui, ok? E agora vamos para a sexta questão. A sexta questão já é um pouquinho mais complicada porque são as projeções de Newman. Então vamos voltar um pouquinho aqui na apostila para a gente relembrar algumas questões dessa projeção. Então esse conteúdo aqui vocês encontram na internet, tem que pesquisar, pessoal. Não tem jeito mesmo, viu? É muito conteúdo, não dá para falar sobre tudo. Então, a proposta do curso EAD é justamente aprender a aprender. Então, é começar a estudar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas precisa. Então, as projeções de Newman é uma forma que a gente tem de representar a molécula, que pode ser tanto o composto carbono aberto, quanto um cíclico, quanto um anel aromático. Também a gente consegue representar. Então, nesse caso aqui, ó, o que estamos evidenciando é as rotações. Se nós pegarmos uma molécula comprida com 6 carbono, nós vamos verificar que existem rotações entre esses carbonos. Forma um tetraedro, então ele permite essa movimentação. Nesse caso aqui, ó, nós temos 2 carbonos e essa cadeia está movimentando para um lado ou para o outro, ou os 2 primeiros lados, ou os 2 para o outro. Então, existe uma movimentação e essas projeções, ela mostra qual que é a posição que tem menor energia. Por exemplo, aqui. Nesse caso, é como se tivesse as moléculas exatamente no mesmo plano. Aqui, ó. Tá essas duas aqui de cima, então essa molécula vai promover o impedimento estérico nessa outra, aqui e aqui. Já nessa projeção, não, elas estão alternadas.
Então, o que nós verificamos que quando elas coincidem, não tem ângulo nenhum entre essas duas que estão localizadas na projeção acima. Já nessa outra não, ó, tem uma aqui, mas a de trás está lá embaixo. Então, aqui é uma visão frontal, onde eu vejo o primeiro carbono, é como se eu tivesse aqui, ó, projeção. Nesse caso, eu tenho um carbono, que está ligado a outro carbono, e aqui eu tenho hidrogênios. Nessa figura aqui, ó, esses dois estão na mesma posição. Já nessa outra aqui, esse aqui está em cima e o outro está embaixo. Então, você tem uma alternância. Então, essa aqui é a forma eclipsada, que tem maior energia, e a forma alternada ou em oposição, com menor energia. Por exemplo, aqui são só hidrogênios. Se elas estão coincidindo os grupos, ó, maior energia. A oposição, menor energia. Nesse caso aqui, nós temos, além dessas duas configurações, nós temos a presença do grupo metil em uma extremidade e outra. É como se eu tivesse aqui, ó, um carbono ligado a outro, aqui um grupo metil e aqui hidrogênios. Essa figura aqui, ó, tem um grupo para cima e outro para baixo. Então, essa aqui é a configuração com menor energia, ó, que é o anti. Já se os dois grupos estivessem em cima, você teria a situação com maior energia, que é eclipsado. Ok? Então, essa projeção nos mostra a situação de menor energia. Qual que é a menor energia? Quando ela está alternada. Assim, vamos fazer o exercício. Quando ele nos diz o seguinte, ó, questão 6. Usando projeções de Newman, desenhe os conformeiros mais estáveis para os seguintes. Quais são os mais estáveis? O que tem esses grupos que estejam em posições anti. Então, primeiro vamos dar esses nomes. Na letra A, nós vamos ter, ó, 3-metilpentano. Então, vem aqui e vou colocar met, et, prop, but, pent. Coloquei. Todas ligações simples e tem um grupo metil. No carbono 3. 1, 2, 3. Aqui tem um grupo metil. Tá. Nos outros, nós temos hidrogênios. Aí ele diz aqui, ó, considerando a rotação em torno do carbono, 2, aí estava 4, mas não pode ser 4, 2 e 3. Então, entre esses dois carbonos tem uma rotação. Mas quer dizer, então, que só esses dois que têm essa rotação? Não. Aqui tem uma rotação, aqui tem outra rotação, aqui outra, aqui outra. Então, tem rotação em todos, mas ele está perguntando, nessa rotação específica, na projeção de Newman, qual que é o conformero mais estável? Então, isso que nós vamos desenhar agora. Então, a molécula que a gente vê no início, na bolinha, é essa primeira, e a do fundo é essa duas, porque é uma ligação do tipo carbono 2, carbono 3. Então, carbono 1, 2, 3. Então, entre esses dois. Então, eu faço aqui uma bolinha. Esse é o carbono da frente. Então, tem 3 ligações no da frente. Esse carbono está ligado a CH3, a hidrogênio e outro hidrogênio. Então, eu vou jogar o CH3 lá em cima. Esse hidrogênio eu jogo do lado e esse hidrogênio eu jogo do outro. Tá? Agora, vamos ver esse carbono que está lá atrás. Aí eu coloco a conformação que é mais estável. Então, ela é alternada, não está junto, né? Quais são os grupos? Aí ele está ligado a CH3, a hidrogênio, e esse grupo CH2, C2. Esse grupo C2 ele é maior, então vou jogar ele embaixo. CH2, CH3. É esse grupo aqui, ó. Aí o CH3 eu jogo de um lado e o H do outro. Então, essa é a conformação mais estável, porque aqui está alternando esse grupo maior do último átomo com o grupo maior do primeiro átomo. Ok? E já na letra B.
eu tenho 3-metilhexano, então são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, 1, 2, 3, eu tenho um grupo metil. E os outros hidrogênios. Aí nos diz ligação entre carbono 3 e 4. 1, 2, 3. Então vai ser essa rotação aqui, ó, que a gente vai evidenciar. Tá? Então vamos fazer o desenho. Vou fazer o desenho aqui embaixo, porque aqui vai ficar apertado, ó. Então faço a bola do primeiro carbono. No primeiro carbono, qual que é o grupo maior que está no primeiro carbono? CH3 ou C2? C3 é C2CH3. Então, esse grupo aqui que é o maior. É maior que esse, então eu jogo ele em cima. C2CH3. Então, coloquei esse grupo aqui em cima. E embaixo, eu coloco os outros dois, que é o CH3 e o H. CH3 e o H. Agora, o átomo lá de trás, que é esse daqui. Quais são os grupos ligados a ele? Qual que é o maior? Esse daqui, ó. Então, eu jogo embaixo. CH2, CH3, esse é o grupo de baixo, e os dois extremidades é o H. Então, vem cá e coloca H. Então, esse é o confômero mais estável. Ok, pessoal? Então, pesquisem, deem uma estudada que vocês vão encontrar mais informação sobre isso, tá? Na questão 7, a molécula 2,2-dimetilpentano possui conformações mais ou menos estáveis que o pentano. Isso aqui dá para a gente avaliar, ó. Faz o desenho. O que é mais estável? Só o pentano com hidrogênios aqui do lado, ou o pentano com essas ligações do tipo metil? Então, você vai fazer o desenho de imediato, a gente já sabe, ó, que tem grupo metil, ele automaticamente vai ter mais energia, porque tem impedimento estéreo, porque esse grupo hidrogênio ele é pequenininho, esse é grande, então existe uma repulsão maior dele, tá? Então, de imediato, a gente já sabe disso, mas faça os desenhos. A 8. Um alcano com fórmula molecular C7H16 forma 7 produtos monoclorados quando aquecidos com cloro. Então, vocês vão montar a reação dele e reagir ele com cloro. Então, nós temos aqui, ó, na questão 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos hidrogênios. Então, CH3, CH2, H2, 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 H3. Mais o cloro. Onde esse cloro vai se ligar? Ele pode vir aqui. É claro que vocês vão ver aqui na frente, né? Nós temos foi falado aqui, ó, sobre as reações. Vocês vão dar uma olhadinha nelas. Na próxima atividade vai ter mais. Então, nós temos aqui o gás cloro, que é esse daqui. Com a presença de aquecimento ou radiação, ele quebra e forma 2 radicais. Então, esses radicais, eles vão vir aqui, ó, e reagir com esse componente, formando CH3, ok? Por exemplo, aqui com essa ligação, promovendo isso. Tá? Vocês vão pesquisar mais, dar uma lida sobre isso daqui. E lembrando que isso daqui, ó, pode atacar essa ligação, essa outra. Tá? Então, esses hidrogênios que estão presentes desde as extremidades até ao longo da cadeia, ele pode reagir com esse cloro radical. Por isso que é possível formar tantos subprodutos. Tá? Quando ele diz aqui, ó, forma 7 produtos monoclorados. Quando ele fala monoclorados, é que tem apenas um carbono. Desculpa, um cloro. Então, ele é monoclorado. Então, ele vai reagir onde esse cloro vai se ligar? Ou a esse carbono, a esse carbono, a esse outro, a esse outro, a esse outro, a esse outro. Por isso que são 7, ok? Então, vocês vão organizar isso daqui e fazer. Através do mecanismo via radicalar, represente cada um dos produtos formados. Então, olhando aqui o que tem na apostila, vocês conseguem fazer.
A questão 9 eu não vou entrar muito em detalhes, porque a própria apostila não traz informação sobre isso. Então, a gente pode desconsiderar, porque envolveria um estudo um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, para não ficar muito longe, finalizamos esse segundo vídeo, ok?